todos. Vamos continuar na nossa aula sobre desenvolvimento web. E na aula de hoje eu vou apresentar para vocês uma forma, um método de tirar este PHP aqui misturado com o layout do nosso sistema, levar esse PHP para uma outra página para deixar essa regra de negócio em outro lugar do nosso sistema e importar isso aqui usando JavaScript com uma tecnologia chamada Ajax ou Ajax, né? Muito bem, então isso vai deixar o código bem mais organizado. Então o que nós vamos fazer? Primeiro eu vou criar um novo arquivo e vou salvar lá na nossa pasta PHP, certo? Eu vou criar um arquivo PHP, né? .php. E vai ser consulta. Consulta.php. Salvar. Ou consultas.php, consulta 1. Vamos colocar salvar como. Vou colocar consulta 1.php. Certo? Então lá eu vou no Apache, htdocs. Vamos imobiliária, PHP. Vamos apagar aquele arquivo consulta, certo? Deixar consulta 1. Então vou trazer todo o código PHP para lá. Vou levar todo o código para lá. Só que como tem duas consultas, eu vou separar, eu vou criar um novo arquivo também. Vou chamá-lo de consulta2.php, certo? E aí vamos arrumar aqui essa indentação, né? Bom, eu vou simplesmente copiar o código inteiro, mas vou fazer algumas alterações. Bom, essa consulta aqui, ela vai ser a primeira consulta até aqui. Então, nesse momento, eu vou tirar isso daqui. Então, vou deixar só a consulta 1 aqui. E nesse segundo momento, eu vou eliminar a primeira consulta e deixar só a consulta 2. Correto? Bom, então, deixei a consulta 1 no lugar, a consulta 2 em outro lugar. Beleza, em duas páginas separadas. Bom, eu vou criar uma div com id local consulta 1. Então, eu vou fechar a div. Vou criar uma outra div, uma outra divisão aqui, local da consulta 2, certo? Bom, a ideia é que a consulta 1 seja impressa aqui dentro dessa div e a consulta 2 impressa dentro dessa outra div. Aí eu poderia colocar aqueles BRs aqui, né? Espaçamento aqui. Poderia fazer isso de outra forma, usando CSS, enfim. Mas só para facilitar o exemplo. Muito bem. Só que agora, o que eu tenho que fazer? Eu vou ter que criar um JavaScript para obter o resultado dessa página e dessa página e imprimir aqui na tela. Certo, turma? Então eu preciso fazer isso. Então eu posso aproveitar a própria funções.js, posso aproveitar esse próprio arquivo ou criar um outro arquivo específico dessa página valores e aí usá-lo
usar o JavaScript dentro desse novo arquivo valores. Ok? Poderia fazer das duas formas, certo? Bom, então vamos fazer primeiro usando esse próprio funções.js, depois a gente pode melhorar. Como eu falei, nós vamos ter que usar o Ajax, ou o Ajax. Então, o Ajax, para que ele serve, né? Para que esse Ajax serve? Ele serve para alterar o conteúdo da página de forma dinâmica. E você consegue alterar um conteúdo específico sem carregar a página inteira. Por exemplo, eu vou clicar nesse botão e ele alterou só uma parte da página e não aquele F5 inteiro, né? Ou dá o F5 para carregar a página toda com todos os elementos, todos novamente. Não, carregar uma parte específica, atualizar, mudar, fazer algum gerenciamento de alguma parte do código de forma bem dinâmica, né? Bom, então basicamente nós temos que usar esse XML HTTP request, esse objeto XHTTP. Então a gente tem uma função aqui que é de exemplo, onde ele manda uma requisição para uma página. Então ele manda uma requisição do tipo get para uma página ajaxinfo.txt e tudo que tiver dentro desse ajaxinfo.txt vai ser retornado nesse response test aqui, ok? Então, o que ele está fazendo? Colocando dentro desse elemento, desse DOM, innerHTML, certo? O innerHTML do elemento que tem o ID demo. Então, aqui dentro, né, ele recupera document.getElementByIdDemo. Ele pega então o elemento que tem o ID demo, que é essa div, e lá no innerHTML desse objeto, ou seja, o que essa div tem, né, exibindo na tela, o HTML apresentado na tela, ele vai colocar esse texto aqui, o texto que veio da página ajax.texto, ajaxinfo.txt. Então, eu posso mandar uma requisição para qualquer página, .php, .asp, qualquer página, e essa página ela vai me retornar alguma coisa. Essa alguma coisa pode ser uma string, pode ser um XML, pode ser um HTML, pode ser um JSON. Então, essa página vai me retornar um conjunto de caracteres que eu consigo identificar e depois eu posso exibi-lo na tela ou fazer um tratamento nos dados que vierem dessa página e apresentar algum resultado. Por exemplo, aqui ele simplesmente está exibindo o texto que está lá no ajaxinfo.txt. Muito bem. No nosso caso, vai ser uma tabela HTML. O resultado da nossa página, veja, o resultado da nossa consulta 1.php e a consulta 2.php é um HTML onde ele tem apenas uma table aqui dentro, ok? Então esse é o resultado dessa página aqui, é um HTML. Então é um texto, vai ser um texto em formato de HTML, ok? Muito bem. Então, a ideia é justamente usar uma funçãozinha dessa daqui. Bom, eu posso pegar um exemplo pronto aqui, ó. Essa função aqui, somente essa função, de forma mais direta. Certo? Posso levar para cá. Só que eu vou colocar isso daqui dentro de uma função. Deixa eu ver se já tem um exemplo aqui que eu posso pegar direto. Acaba pegando esse primeiro aqui mesmo. Bom, poderia
chamar isso aqui carrega, tabela, resultado, consulta. Ou carrega dados. Certo? Bom, vou dar uma ajustada aqui. Na indentação. Bom, então, onde eu quero que imprima é nesse ID aqui. Então eu coloco o ID da div, né, do DOM que eu estou buscando, ponto .inner.html, ou seja, eu vou trocar o HTML que está dentro dessa div pelo resultado, pelo response test. Ok? Beleza. Então aqui eu estou usando o get, né, o método de requisição get, e aqui eu vou passar onde está o arquivo, que no caso, como eu estou na página principal, então php barra o nome consulta1.php. Então essa é a minha página, meu arquivo, né? Onde está o arquivo? Vou passar o endereço relativo do arquivo, poderia passar o endereço completo, enfim. Muito bem. Então, esse true aqui significa que é assíncrono, né? Requisição assíncrona. Então, vai continuar executando vários outros JavaScripts enquanto isso aqui está carregando. Então, tem que tomar cuidado com isso, porque você pode ter várias chamadas de funções em sequência. E essa daqui, ela só vai ser chamada, esse trecho de código só vai ser chamado depois que a página executar e vier o resultado para cá, o response test para cá. Então tem que tomar cuidado com essa ordem de chamada. Muito bem. Então esse carrega dados, ele vai ser uma função onde eu vou passar esse consulta1 aqui, né? Eu vou chamar o consulta1.php, ele vai ser executado e eu vou pegar esses valores e jogar para dentro do HTML. Que tem a div local consulta1. Muito bem, vamos fazer alguns testes agora. Bom, aqui em valores, eu poderia colocar, eu vou fazer primeiro aqui, depois a gente melhora esse código. Eu posso criar um script simplesmente chamando, depois a gente vai melhorar isso, né, claro, óbvio. Eu poderia chamar o meu carrega dados, certo? E este meu carrega dados, ele vai, inicialmente eu posso colocar um alerta aqui só para a gente visualizar o que está acontecendo, ó. Teste 1. Quando tiver tudo ok, eu vou mandar uma mensagem de ok, certo? Na verdade, até melhor, eu vou colocar o response test aqui. Mas vamos colocar ok primeiro. Vamos colocar ok. Só para a gente visualizar. E teste 2. Muito bem. Teste 1, veja, o alert parou, né? Teste 2, ok. Aí veio o quê? Um probleminha na questão do
consulta 1.php. Ele não está identificando a imobiliária PHP consulta 1. Então vamos tentar arrumar isso daqui. Então nossa consulta 1.php, ela está dentro aqui de PHP. Bom, na verdade, o erro é do PHP funções.php, porque como a gente mudou de lugar, né? Então esse include aqui, ó, ele não precisa PHP barra, porque nós trocamos esse código que era inicialmente do valores.php, estava aqui, aí nós mudamos ele para cá, né? Então a mensagem de erro é que ele não achou esse arquivo. Então vamos executar de novo. Teste 1, teste 2, ok. Opa, então, achou, agora funcionou. Então, mas a tabela 2 não apareceu. Não apareceu a tabela 2 porque nós só fizemos a requisição do carrega dados aqui, né? Ele só tem a consulta 1.php. Então, o que nós podemos fazer? Nós podemos fazer o seguinte, podemos criar aqui uma variável chamada página, ok? Uma variável chamada página, e essa variável página, ela será passada para o open, certo? Veja que interessante. Antes da gente fazer isso aqui, só reparem no seguinte, ó, Shift F5. Veja que o teste 1 veio primeiro, o teste 2 veio segundo e depois veio o OK. Então, ele executou o teste 1, ele criou o objeto XHTTP, né? Depois, ele fez, quando a resposta tiver sido alterada para o estado 4, e o read state 4 e o status 200, significa que os dados foram para lá, a requisição foi para lá, a página processou e a página retornou para quem chamou. E aí sim executou isso aqui. Só que ele vai executar isso aqui só quando a página tiver retornado 4 e 200 no objeto XHTTP. Mas, enquanto está processando aqui, esse alert foi embora. A execução continuou sendo feita. Então ele executou isso aqui, executou isso daqui, só que essa função ela só vai ser essa função aqui na realidade, né? Esse código só vai ser executado quando isso daqui for verdadeiro. Então ele vai continuar executando os outros JavaScripts. Então ele vai executar esse alert e esse alert aqui antes da página executar lá o PHP e imprimir na tela, imprimir o resultado e mandar de volta. Aí sim aqui vai imprimir na tela depois, né? Então ele primeiro vai imprimir esse alert, depois ele vai imprimir esse alert, depois ele vai imprimir o OK, depois ele vai imprimir na tela. Muito bem. Bom, e então agora nós vamos criar uma variável página. E isso aqui eu vou passar aqui. Então eu vou passar carrega dados. E carrega dados consulta 2. Porém, olha só. Eu tenho que passar também o local, a div, né? Eu tenho que passar qual div ou id da div. Para deixar isso aqui dinâmico. Então, aqui eu vou deixar o id da div. Local consulta 2. Então a página 1.php consulta 1 é a div. Salvar.
funções agora. Vamos lá em funções. Deixar isso aqui mais dinâmico, né? Então, página vem para cá. Então agora, pessoal, agora eu posso chamar a função duas vezes, passando parâmetros diferentes, né? E aí vamos testar para ver se está tudo certo. Foi. Então eu tenho agora a tabela 1 e a tabela 2, tem aqui os BRs, né? Acabei saltando espaço demais, não precisa tanto. Tá bom assim. Então eu tenho o resultado primeiro, poderia colocar aqui, ó, umas tags H3, ó. Não aqui, né? Mas aqui. Consulta 1, certo? Consulta 2. Então minha consulta 1 está aqui, minha consulta 2 está aqui. Muito bem. Então veja bem, eu carreguei, né, duas funções aqui para deixar independente a minha regra de negócio, a minha consulta, deixar na página PHP, né? Então aqui na minha página PHP eu tenho o meu PHP montando a tabela. Eu poderia fazer mais dinâmico ainda, deixar que essa página PHP só gere os dados e aí outra página iria pegar esses dados e ia montar a tabela. Poderia deixar mais separado ainda a parte lógica, a parte da regra de negócio da interface gráfica. Então eu poderia separar ainda os dados gerados pelo PHP de uma outra página que ia gerar, ia pegar esses dados e ia construir a tabela com esses dados vindos dessa consulta aqui. Bom, mas é só para exemplificar mesmo uma forma de fazer essa separação do código, ok? Muito bem. Bom, então nós temos esse carrega dado, que ele vai receber a página, receber o div. Lembrando que todo o tratamento de dados deveria ser feito, por exemplo, se ocorresse algum erro lá na página, teria que gerar um número, um valor, uma string relativo a um erro e coletar e fazer o tratamento desse erro para imprimir na tela qual foi o problema que ocorreu, se deu um problema no banco de dados, se deu um problema na consulta, se deu um problema em alguma parte da programação, alguma variável, algum dado errado, ok? Então, poderíamos fazer sim o tratamento dos erros. Muito bem. Então, isso aqui é uma forma de deixar mais organizado o nosso código. Beleza, turma? Eu poderia fazer também o seguinte. Eu poderia criar um outro arquivo JavaScript e importar ele aqui. Com esse código JavaScript dentro do arquivo JavaScript. Ok? Por exemplo, vamos fazer só de exemplo isso aqui, ó. Novo arquivo. Então eu vou criar um novo arquivo, salvar como, vou lá no JavaScript, eu vou colocar o nome dele do mesmo nome da página, valores.js, certo? Bom, eu vou abrir aqui também aqui imobiliária. Abrir esses dois arquivos, acho que eles já estão até abertos. Então eu vou aproveitar isso daqui. Então eu vou importar valores.js e deixar o código JavaScript aqui. Funcionando. Porque eu estou chamando
uma outra página, para não deixar JavaScript aqui, deixar aqui basicamente HTML e os includes de PHP necessários, né? Mas basicamente o que eu tenho aqui é HTML e os includes de PHP, ok? Igual isso aqui é PHP, mas é por conta da versão, né? Para você alterar lá, para não ter que ficar alterando essa versão em todos os momentos que você inclua um JavaScript, a versão do seu sistema, né? Aí mudando esse valor aqui, o navegador ele força o reload, né? Recarregar o JavaScript original, o mais atual na realidade do servidor. Ele força lá no servidor de novo buscar um novo JavaScript. Então é importante deixar isso aqui. Muito bem. Então valores JavaScript é uma outra, né? Aí sim eu poderia pegar essa função aqui, como só essa página que está usando, não todas vão usar. Eu poderia deixar essa função aqui também. Ok? Poderia deixar a função primeiro, né? Mas aí nesse caso não é igual C++, né? Nesse caso vai funcionar. Ok? Shift F5, viu? Tá funcionando. Então, beleza. Eu tenho aqui o valores de JavaScript, eu tenho o JavaScript da página valores funcionando. Então eu posso fazer o tratamento dessas consultas aqui dentro. Caso o response test viesse com algum problema, viesse com algum erro. Por exemplo, se response test é igual a erro, então faça alguma coisa. Então lá no PHP, né, você teria que colocar esse erro. Lembrando que você poderia colocar isso dentro de um XML, esse erro dentro de um XML, fazer esse erro com identificadores mais string do relativo ao erro. Bom, eu não vou entrar em detalhes disso aqui, certo? Bom, turma, então nós temos o resultado da página aqui nesse response test. E eu estou chamando o carrega dados duas vezes, passando parâmetros diferentes, né? Qual página, qual arquivo que eu estou executando, né? Que eu estou chamando para ser executado. E onde eu vou colocar esse resultado lá no HTML principal. Então o ID da div e a página. O endereço da página, ok? Muito bem, vamos salvar aqui. Vamos executar de novo, só para conferir. Tudo certo, funcionando. Beleza. Bom, então com isso nós podemos identificar uma separação melhor do código, né? Então, o meu JavaScript está lá no JavaScript, o meu HTML está aqui no HTML, ó, o JavaScript está aqui separado, o meu PHP está separado. Ah, mas tem HTML aqui dentro do PHP. Tudo bem. Poderíamos fazer mais separações ainda, gerar só os dados aqui no PHP e aí uma outra página misturar o HTML com os dados que vierem dessa página aqui. Só que aí vai ficar maior ainda a implementação, ok? E aí, como vocês estão começando agora no desenvolvimento web, acredito que isso aqui já é bastante interessante, já tem bastante coisa para vocês aprenderem, para vocês desenvolverem uma página simples web bem interessante. É um bom início para desenvolvimento web, ok? Então, uma boa organização de código. Então, basicamente, o trabalho de vocês vão ter exatamente isso. Uma página PHP com as consultas, né? E o SQL, vai ter o SQL, vai ter o PHP e podem gerar aqui a tabela, né, em HTML. E aí lá na sua página principal, né, você vai ter as identificações, né, dos locais, das impressões, né, das tabelas. E vocês vão fazer um JavaScript com a função, né, carrega dado, o nome que vocês quiserem, né?
esses valores, né, esses parâmetros, às vezes vão ter mais parâmetros porque podem vir dados, é o próximo exemplo que eu vou fazer, que é quando tem um formulário. Ou seja, o usuário vai enviar uma foto, por exemplo, para enviar para o banco de dados, ou vai enviar alguns dados de data, de string, data e foto, por exemplo, e eu vou povoar lá no banco de dados. Então eu tenho que enviar isso aqui para o PHP, eu tenho que enviar string, tem que enviar inteiro, tem que enviar foto, tem que enviar uma geometria, enfim, lá para o nosso PHP. Assim como nós estamos fazendo aqui no Insere, né? Coletando dados aqui lá do Google Maps e construindo o polígono. Lembrando que é claro que a gente está usando aqui o método get, mas não é o mais legal. A gente deveria estar utilizando, na verdade, o método post, né? Todo dado vindo do usuário, aí por questões de segurança, se a gente analisar a fundo, né, essas requisições Ajax, essas requisições, ó, nós vamos ver que existe uma diferença entre você utilizar uma e outra, né? Quando que a gente vai utilizar o get ou o post. Então, quando o usuário está digitando valores, o post acaba sendo mais seguro, tá? Mais robusto, mais seguro. Além disso, não tem limitação, né? O post não tem limitação de tamanho, ok? Então, vale bastante a pena usar o método post em todos os casos. Mas como a gente aqui está começando, né, no desenvolvimento web, se vocês usarem o get ou o post, tudo bem, não tem problema. Mas fique esse alerta que todo dado vindo do usuário é melhor usar o método post e isso vai valer para cá também, tá? Bom, turma, eu vou até dar um exemplo depois, mas então essa aula nós vamos terminar aqui.